Olá, tudo bem? Boa tarde para todos e todas. Já tem tempo que eu não gravo um vídeo, né? E tá preparando chuva aqui, ó. Olha aqui, ó. Ali. Já tá até chuviscando. Vou tentar ser breve para que eu não me molhe, né? Falar aqui um pouquinho porque eu entrei numa atividade aí contínua durante um mês. Esse era o projeto. E foi concluída, né? E eu não tive tempo durante esse mês para me gravar aqui uma história, muitas histórias escritas já e muitas para escrever. Mas essa história de hoje é do meu amigo Panda, que me falou pessoalmente a respeito desse negócio. Eu vou falar aquilo que eu entendi, tá certo? O título dessa história é Os Três Sacrifícios. É o título dessa história. Vamos lá. Panda é o apelido dele, né? Mas o nome dele é outro. Eu vou deixar em Panda mesmo. Ele morou no Rio durante um bom tempo e tinha, dentre tantas pessoas que ele conhecia lá, ele tinha dois amigos bem chegados e um mais do que o outro. E sempre estava ali comemorando depois ali no caso da dia de folga, né? Sempre lá xaropando juntos os três. E em uma ocasião, na véspera do Natal, foi na véspera do Natal, eles moravam no morro lá, não me recordo agora, no Rio de Janeiro, e eles estavam subindo o morro. Então, acho que no início do morro, num determinado ponto, eles foram abordados por um homem de branco, vestido todo de branco, os convidando para um grande banquete, gratuitamente, tudo gratuito. E eles já tinham xaropado, né? E uns trocaram olhares e concordaram que eles iam sim. E foram para esse grande banquete. Acho que está até relampejando, né? Então, chegando lá, muita bebida, muita comida, e uns falaram assim: ó, eu só vou beber, essa comida eu não quero, mas muita comida, muita fruta e tudo. E os outros dois torraram, né? Caíram para dentro, um foi só na bebida, mas beberam muito, e lá rolou assim, uns negócios meio esquisitos, sabe? Meio esquisito. Então, depois de lá, de tantas horas, eles foram embora. Já depois da meia-noite, ficaram lá até umas horas, rolou uns bantos lá meio estranho, né? Eles foram embora. Acontece que, dias depois, um deles foi informado que, na verdade, aquele convite, generoso convite, era um projeto de um grande sacrifício. Verdade. Sacrifício de quê? Das três vidas humanas. Eles seriam o sacrifício. Então, eles foram apresentados às entidades malignas e o local lá era um centro de macumba, tá certo? E eu quero que você entenda que eu não estou aqui criticando, eu estou contando a história. Eu estou contando a história. Eu sou pastor evangélico, então estou contando a história, o que era lá o centro de macumba, tá certo? E eles, embora eu tenha um credo religioso inclinado segundo as escrituras, mas eu estou narrando. E eles conseguiram sair de lá. Foram tratados muito bem. E na ocasião os demônios se manifestaram lá. Mas eles não sabiam de que se tratava. Eles não sabiam. Tá chuviscando, a história tá sendo contada. E acontece que eles foram embora depois. Passado um tempo, a vida de um deles ficou arrasada. Nunca conseguiu nada na vida, nada, nunca conseguiu nada na vida. E o outro conseguiu se desvencilhar. E o outro deles tinha umas posses, foi vendendo e está vivo. Se sabe, dois, tenho certeza
que me falou que está vivo, o terceiro eu não sei. E aí foi falado por uma senhora que lá, na verdade, eram os 3 sacrifícios para destruir por completo a vida daqueles homens, que foram atraídos pela bebida, pela comida. Aquela comida que estava lá eram comidas feitas, desculpa, propriamente por eles. Elas foram feitas, produzidas por aquelas pessoas e oferecidas aos demônios. E destinadas àquelas pessoas que fossem escolhidas para comer. E a partir de então, aquelas vidas pertenceriam aos demônios, para que eles destruíssem completamente. Vida financeira, saúde, vida emocional, espiritual seria destruída aos poucos até a eliminação total das vidas. Isso foi revelado para um deles. Então veja que situação de muitos banquetes que são oferecidos, às vezes a pessoa nem sabe. Teve uma ocasião que eu quero só fazer aqui um adendo, uma ocasião que não tem nada a ver com a história. Eu estou olhando aqui porque eu vejo se não tem onça, né? Porque estou na floresta, tem aqui uma casa, minha família está ali, ó. Minha família está ali, aquele terreno lá, enfim, vamos lá. Teve uma ocasião que eu senti uma dor de cabeça muito forte, mas muito forte mesmo. E pedi 2 irmãos consagrados que eu conhecia para orar por mim. E ele orou por mim e foi revelado lá, e eu creio, que tinha sido oferecido como é que eu posso lembrar aqui? Um despacho para destruir a minha vida. Eu falei, mas eu não conheço ninguém. Eu falei, não precisa você conhecer. Os próprios, segundo ele, os próprios demônios indicam e pedem para eles fazer. Faça essa oferenda, faça a oferenda para destruir uma pessoa assim, que eles nem sabem que os que estão lá, os que são dessa seita, né? Nem sabe para quem é. Então, no caso, seria eu a bola da vez, tá certo? E foi cortado o laço, para você ver. Então, coisas terríveis acontecem nos banquetes, fique esperto, beleza? Essa é a história de hoje, há uns dias sem gravar a história. A partir de agora nós vamos retomar as atividades, tá certo? Dê um like, se você gostar desse nicho de história, dê um like, curta, comente se você quiser, compartilhe e tamo junto e Deus abençoe a todos.